Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 29 de agosto, nós estamos recebendo com muito prazer o diretor executivo da AGEM, Agência Metropolitana, o ex-deputado estadual Marcelo Bueno, do PSDB, e também o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Vamos conhecer agora as manchetes dos jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: pré-sal, novo foco para atrair negócios. Na Folha de São Paulo, Câmara livra a cassação de deputado condenado e preso. No Estadão, Câmara livra deputado preso de perda de mandato. No site do Boc News, confira em primeira mão como será o veículo leve sobre trilhos da Baixada. No G1 Santos e região, número de furtos aumenta em São Vicente. E no portal da UOL, convênio para importar cubanos foi firmado antes do Mais Médicos. Chico. 8h07 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E a Agência Metropolitana, braço executivo do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, apresenta na próxima segunda-feira, dia 2, às 8h30 da manhã, no Teatro Guarani, para discussão pública, uma discussão preliminar, o Plano de Desenvolvimento Estratégico da Região Metropolitana da Baixada Santista. Mas, afinal, no que consiste esse novo plano? Quais os objetivos, metas e diretrizes desse plano? Será que efetivamente as prefeituras da região e o governo do estado vão cumprir efetivamente as determinações desse plano? Essas dúvidas, esses questionamentos serão respondidos daqui a pouco pelo nosso convidado de hoje, o ex-deputado Marcelo Bueno, que é o diretor executivo da Agência Metropolitana. Mas tudo isso assim que a Paula informar a previsão do tempo e também o movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. A temperatura varia entre 15 e 21 graus em Santos e a Tábua das Marés. As ondas podem chegar a no máximo 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito intenso na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, entre os quilômetros 22 e 18. O sistema Anchieta Imigrantes está com boa visibilidade e tráfego normal. Está em vigor a Operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta Imigrantes para quem vai sentido São Paulo. E as pistas sul da Anchieta Imigrantes são utilizadas para quem vem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8h10 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o jornal. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 24ª Feira de Profissões da Unisanta.
Oportunidade para interagir com profissionais em todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 11 de setembro, das 9 às 16 horas e das 19 às 21. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/feira de profissões. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. A Roberta sabe que o leite materno é muito importante e ela vive a emoção de amamentar todos os dias. Emoção que, por sinal, vem em dobro. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. Conte com o SUS. Procure uma unidade básica de saúde. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 29 de agosto, são 8 horas e 12 minutos e hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o diretor executivo da Agência Metropolitana, o ex-deputado estadual Marcelo Bueno, do PSDB, e também o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. E agora nós vamos ver a reportagem do programa de hoje. Paula. Chico, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve ontem na região. Ele entregou moradias populares em Cubatão e uma nova lancha para a travessia Santos Vicente de Carvalho. Ele também assinou o convênio para obras na entrada de Santos. Essa é a Sereia, nome dado à nova embarcação de passageiros da travessia entre Santos e Vicente de Carvalho. A barca, com capacidade para 370 pessoas, é fechada e tem ar-condicionado. O equipamento foi entregue hoje pela manhã na estação de passageiros de Vicente de Carvalho pelo governador Geraldo Alckmin. Melhorando conforto, segurança para os usuários da travessia. Essa é a segunda embarcação entregue esse ano. A previsão é que outras duas estejam funcionando até dezembro. A boa notícia para os 18 mil passageiros que utilizam o trajeto diariamente é que a tarifa será mantida em R$ 1,15 por viagem. O governador também assinou um convênio com a Prefeitura de Santos e Codesp para a elaboração dos projetos das obras viárias da entrada do município pela rodovia Anchieta. O acordo vai viabilizar 12 milhões de reais para o estudo. 7 milhões são do governo estadual. A Dersa será a empresa responsável pelo projeto. Obras na rodovia ficarão a cargo do governo do estado, obras no interior dos bairros, os acessos a bairros por conta da prefeitura e obras de acesso às instalações portuárias por conta do governo federal e da Companhia Docas. Só falta a confirmação do governo federal para que nós possamos dar andamento. A parte da prefeitura, como nós já dissemos, está garantida, nós já estamos em processo de finalizar a operação de crédito, recurso para essa obra, vamos iniciar a licitação no ano que vem e nós esperamos que o Estado e a União também possam fazer a sua parte para que a gente possa ter uma solução definitiva para o acesso à cidade de Santos, para o acesso ao nosso porto. A Dersa imediatamente começa a fazer o projeto, a gente em 4 meses deve ter todos os projetos prontos. Vamos colocar na frente o da prefeitura para ela já poder licitar as obras. Então isso vai ser importante também para melhorar o acesso ao município de Santos e também ao porto. Durante a tarde, o governador visitou Cubatão para entregar 320 moradias do Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do... Aí está a reportagem da Santa Cecília TV, do Caderno Regional, da visita ontem do governador Geraldo Alckmin aqui à nossa região. O senhor acompanhou essa visita, não, deputado? Como diretor executivo da AGEM, e foi tratado de questões fundamentais, como, por exemplo, o transporte, que é um fator de integração de toda a nossa região metropolitana. O senhor, como diretor executivo da AGEM, como é que o senhor vê mais essa visita e esses investimentos no setor de transporte? Bom dia e obrigado pela presença, deputado. Bom dia, La Scala, bom dia, professor. Bom dia. É uma alegria muito grande voltar aqui aos estúdios do Santa Cecília TV, Jornal em Foque.
De qualquer maneira, o governador mais uma vez mostrou o seu compromisso com a região. Né? Das 4 embarcações que haviam sido já anunciadas, 2 foram entregues e agora mais 2 até o final do ano também serão entregues pela DERSS. É um instrumento importante para a travessia de pedestres, já é um pleito, né? uma vontade grande da própria DERSS de trocar, de substituir as embarcações que são feitas de aço por embarcações mais leves, mais econômicas, ecologicamente corretas e confortáveis, né? E mais confortáveis, sem dúvida. Não tem nem comparação por exemplo, uma embarcação como a Paicará, né, com essa sereia, né, que foi entregue ontem pelo governador. Importante do ponto de vista da integração de toda a nossa região metropolitana. Mas falando nisso, deputado e diretor executivo da AGEM, Marcelo Bueno, o senhor vai apresentar publicamente, quer dizer, uma prévia para uma discussão preliminar, o novo plano estratégico de desenvolvimento da região metropolitana na próxima segunda-feira, dia 2, não é isso? No Teatro Guarani, às 8h30 da manhã. Eu queria lhe perguntar o seguinte: no que consiste, em linhas gerais, esse novo plano estratégico? Bom, em 2002, né, o governo do estado, ele lançou o PMDI, Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado, que gerou um estudo do ano de 2002 até o ano de 2014, um estudo de ações metropolitanas para a nossa região. A Implasa foi encarregada de executar esse plano. O plano de desenvolvimento estratégico, agora, nesse momento, né, cujas as atividades iniciaram agora no ano de 2013, ele atualiza o PMDI, né, através de um alinhamento de projetos, sejam eles no âmbitos municipais, estadual e federal, para aplicação de recursos num cenário previsto até 2030. Então nós estamos atualizando o PMDI através de um cenário mais atualizado. Não podemos pensar na Baixada Santista em 2002 agora, né? Temos que pensar em 2030. É um anseio da nossa região e também do governo do estado, para que nós alinhemos de uma maneira mais efetiva os investimentos que serão gerados para a nossa região nos próximos anos. Muito bem. Professor Fernando de Maria, bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Marcelo, bom dia, Paula e telespectadores. É importante essa inauguração, né, que eu creio que dentro desse debate que vai a apresentação, até essa oportunidade, né, que a gente vislumbra, a necessidade de discussão também de um aproveitamento do setor hidroviário aqui da Baixada Santista, né? Não sei se o plano prevê isso, né? Esse exemplo é muito claro, a gente tem são ilhas, 2 ilhas e efetivamente a área continental, tem todo um potencial hidroviário e até hoje ainda somos tímidos nesse aspecto, né? Não sei se o plano vai contemplar isso daí, essa apresentação, que já tem algum detalhe, algum alinhamento em relação a isso? Olha só, dentro dos 4 eixos que foram priorizados nesse plano, que é, no caso, habitação, desenvolvimento econômico, saneamento e mobilidade. No eixo mobilidade, a questão hidroviária ela é estudada de uma maneira mais abrangente. Porém, a AGEM, o CONDESB, através da AGEM, na nossa última reunião agora no dia 27 de agosto, os prefeitos que ali estavam no CONDESB, eles deliberaram, né, eles aprovaram uma proposta da retomada desses estudos do sistema hidroviário. Inclusive, foi passado a proposta para a agência agora, juntamente com as prefeituras envolvidas, vai pilotar essa questão, não num foco muito abrangente, porque foi realizado um estudo do sistema pelo CEP, pela CEP, na Secretaria Especial de Portos, mas de uma maneira muito abrangente. Agora nós vamos focar e a agência vai pilotar esse foco para o sistema. Um modal, para nós, importantíssimo, eu até diria indispensável, né? Principalmente na integração dos demais modais, que é o rodoviário que está saturado, o próprio o rodoviário e também integrando com os demais, que é o aquaviário e o aeroviário, né, que também é um pleito e um sonho da nossa região através do município do Guarujá. Agora, deputado, veja, as prefeituras, as 9 prefeituras da região e o governo do estado estão alinhados com esse plano. Qual é a garantia que a região tem
de que esse plano será efetivamente cumprido? Porque eu lembro de diversos planos anteriores, né? Vez por outra é lançado um plano de desenvolvimento da região e tal, e nada, na verdade, se efetiva. Qual é a garantia que nós temos de que, de fato, as prefeituras da região, o CONDESB, quer dizer, o governo do estado, todos esses entes vão abraçar essa ideia e cumpri-la? Olha, os outros planos, né, principalmente o PMDI, que foi o marco para a questão de alinhamento de projetos, ele teve resultados efetivos. Pode ser que não tenha dado todos eles, mas alguns deram. O plano cicloviário, por exemplo, é fruto de um plano advindo do PMDI, assim como o CIVIM, né, que é a sinalização, plano de transportes, principalmente quando você prioriza certas vias metropolitanas, o CIVIM é um fruto do PMDI. Então, assim, dizer que os planos não dão certo, ou melhor, não têm efetividade nas suas ações, eu acho meio temeroso. Os planos, eles existem justamente para que os projetos saiam do papel. E o plano de desenvolvimento metropolitano, né, estratégico, agora feito em 2013, com cenário para 2030, ele vai realinhar esses projetos. Nós ouvimos todas as secretarias municipais, visitamos todas elas, dos 9 municípios que compõem a nossa região, dos 4 eixos que eu disse, mobilidade, saneamento, desenvolvimento econômico e habitação. Tá? Todas as secretarias foram ouvidas e nos forneceram informações e dados sobre as suas respectivas cidades e os seus projetos em andamento, e até futuros. Aquilo que eles pensam em fazer, já em alinhamento com os planos diretores, né, que é importante, né? O Estado também foi ouvido. O Estado, ele precisou também alinhar as suas informações e nos passar. O governo federal também. E as empresas que compõem a nossa região e que têm planos de investimento para ela. Então, o plano, o que ele está dizendo? Ele está agrupando todas essas informações e vai criar uma cartilha de investimentos que o governo do estado vai consultar, os próprios municípios consultarão e a iniciativa privada também. Porque não adianta nós simplesmente pensarmos em investir sem saber se o seu próximo ou mesmo o seu vizinho tem interesse metropolitano naquilo. Sem dúvida, deputado, me permite, é importante, tomara que assim seja, mas eu insisto nessa questão de planos anteriores por uma razão muito simples. Nós vivemos hoje um gravíssimo problema logístico em função do maior porto do hemisfério sul do mundo, que é o caso do Porto de Santos, o maior porto da América Latina, e, no entanto, isto não foi previsto por plano nenhum. Esses mega congestionamentos que nós estamos enfrentando já há diversos anos, nunca ninguém previu nada disso. Ou seja, discutiu-se muitos planos integrados e, no entanto, esse problema seríssimo, gravíssimo, agora é que está começando a ser enfrentado. Então, quando eu penso nisso, espero que esse plano realmente preveja a situação para 2030, para que tenhamos condições melhores do que temos hoje, sobretudo na questão logística. Essa é uma preocupação que eu acho que é comum a todos, tendo em vista os planos anteriores, deputado. Mas tomara que dê certo isso. Nós estamos lutando e trabalhando para isso, viu, La Scala? Esse é o nosso grande foco hoje. A região ela já está saturada de planos, concordo com você, de projetos. Projetos existem infinitos para a nossa região. É verdade. Infinitos. Agora não, agora nós temos que alinhar isso. Eu sou morador também da Baixada, eu moro aqui. Claro, também, que é o melhor para a região, evidente. Eu quero o melhor até para mim, né, se a gente for pensar assim, na questão também pessoal. Então, o plano ele vem alinhar, mas essa palavra não é nem que cansa, mas é a ideal para se usar. O alinhamento dos projetos do Estado com os municípios serão efetivados e mostrados através de uma cartilha aos nossos queridos investidores, tanto estaduais como os federais, né? Tá certo. Para a nossa querida região. Porque sempre se reivindicou, né, Fernando? Articulação. Sim. Sempre houve falta dessa articulação. Tomara que agora funcione. Fernando de Maria. Não, espero também que com esse plano, e esse talvez seja um grande desafio, que nos bastidores muitos deputados, enfim, falam que as reuniões da AGEM às vezes se tornam fogueira das vaidades, né? Na prática é muito bonito, eles se reúnem tudo, mas na prática não há um interesse. Casos até, inclusive, né, teve a situação
clara da própria eleição da presidente do Condesb recentemente, né, no início do ano, que isso não pode esquecer. Tudo indicava que seria a prefeita de Cubatão, mas por outras questões acabou sendo a prefeita de Peruíbe e causou aí um certo dissabor. Os prefeitos nem compareciam, né? Exatamente. Não é esvaziamento de hoje, mas houve um esvaziamento no passado. Você já era deputado, você lembra disso? Eu espero que essa situação isso é melhore, sazonal. né? Eu posso dizer que é sazonal. Tá, vamos dizer, existem momentos, realmente, cada um tem os seus problemas corriqueiros, existem alguns conflitos administráveis, nada que a gente diga, olha, não dá para resolver, isso aí não tem mais jeito, não. Prova disso foi a reunião realizada em Cubatão, né? No último dia 27, terça-feira agora. A prefeita foi. A prefeita certamente ela foi. Poxa, professor, isso me deixa também numa situação complicada. Que sempre relacionamento que ela não aparece das outras reuniões. Mas aí são entreveros. Ela era anfitriã, né? A prefeita Márcia Rosa, ela esteve conosco, olha, a casa estava cheia. Nós começamos, por conta do Santos Export, nós acabamos invertendo o horário para a tarde, para o período da tarde, e foi muito concorrida a reunião. Então, dos 9 prefeitos, 6 estiveram presentes, o prefeito de Santos, Guarujá, Praia Grande, a prefeita de Cubatão, o prefeito de Bertioga. Claro que nós tivemos algumas ausências, mas o Condesb, ele teve uma participação em Cubatão muito forte. A presidente do Condesb estava? Não, infelizmente ela teve problemas locais, mas a vice-presidente tomou a frente da reunião e nós tivemos um embate, inclusive com a presença do secretário Bruno Covas. Importante. Essas reuniões são importantes, mas é que a região metropolitana da Baixada Santista é a mais antiga do país, é a primeira do país, né? Embora... não capital. Não capital, evidente. Embora um estudo recente do IPEA, que é do governo federal, tenha dito que a Baixada é um espaço não metropolitano. Isso aí não ficou. Como é que vocês receberam? Como é que vocês receberam esse estudo? Depende dos critérios que ele adota. É complicado. Como que você não pode considerar a região metropolitana um espaço metropolitano? Agora ele não fala de outra coisa. Espaço natural, né? Até natural. Poxa, né? Se for olhar geograficamente, em termos de estrutura física, como? Agora, se você perguntar se Santos tem o mesmo poder, né, poder financeiro, estrutura financeira como Peruíbe ou mesmo Bertioga, aí é complicado. Você precisa redistribuir isso, mas de uma maneira mais integrada. E o plano também, ele dentro do eixo desenvolvimento econômico, ele vê essa questão da distribuição melhor, do equilíbrio dessas ações econômicas na nossa região. Agora, antecipar, dizer e concluir que não é um espaço metropolitano, aí eu acho que exagerou um pouco. Hoje, a região da Baixada Santista, ela não pensa diferente. Hoje ninguém fala, para onde você vai? Eu vou para a Baixada. É o termo mais usual hoje para qualquer turista, inclusive para nós. Eu vou para a Baixada, vou voltar para a Baixada. Baixada Santista. E aqui um vai para São Vicente, outro vai para Praia Grande. Não, até esse aspecto eu concordo plenamente, porque são critérios do IPEA, tem que ser respeitados, pode até ser discutido, mas são critérios que eles adotam. É que, assim, em relação a outras regiões, não fora capitais, como Campinas, por exemplo, você tem, além de Campinas, você tem ali outras cidades próximas que têm um nível não semelhante, mas próximo a Campinas. Aqui, infelizmente, a nossa disparidade social é algo impressionante. Isso é um critério. Tem até alguns dados, por exemplo, da Fundação SEAD, a população que não tem renda, sem rendimento na Baixada Santista, enquanto aqui em Santos, isso pela Fundação SEAD, 10% dos santistas não tem renda declaradamente, né? Você tem, por exemplo, em Cubatão, é quase 20% da população. Né? Enfim, tem alguns cenários assim que há uma distribuição, né, uma concentração muito forte em Santos, e isso obviamente, e talvez o papel da AGEM e do Condesb é ver quais mecanismos, e esse plano integrado seja alternativa. Por exemplo, não existem áreas em Santos, por exemplo, então ao invés de Santos vamos colocar empresas em Praia Grande, em São Vicente, na área continental de São Vicente, vender a Baixada Santista. Não sei se isso hoje é muito claro. As cidades, elas se vendem isoladamente, elas não vendem a região. Por exemplo, existe algum plano, deputado, existe algum plano, por exemplo, com calendário turístico regional, ou um calendário cultural regional? Existe isso na prática?
Deputado, o senhor vai responder essa indagação do professor Fernando de Maria no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foco. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Visite o Bondinho do Monte Serrat. Telefone 3221-5665. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 29 de agosto, e hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o diretor executivo da Agência Metropolitana, o ex-deputado estadual Marcelo Bueno, do PSDB, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria, que deixou no bloco anterior, deputado, uma pergunta ao senhor a respeito de calendários turístico, cultural, enfim, na região. Se existe algum calendário regional para essas duas áreas? O calendário até ele existe, tá? Ele existe, mas de uma maneira desatualizada ainda, né? Ele foi feito pelo Plano Diretor Estadual de Turismo e está sendo revisado pela AGEM, tá? As câmaras temáticas do CONDESB de turismo e cultura está fazendo essa atualização, né? Inclusive dentro do Plano de Desenvolvimento Regional Metropolitano, né? Esse é o PMDE que nós vamos começar a apresentar, né, nessa próxima segunda-feira. Nós já prevemos a descentralização de investimentos, justamente naquilo que nós estávamos conversando no bloco anterior. Em vez de concentrar isso num determinado município que já está saturado, não apenas de investimento, mas até de espaço físico, o plano ele prevê a descentralização disso. E o plano, a atualização do plano de turismo regional também é um dos focos dos nossos estudos para o próximo ano, né? Um plano específico para você descentralizar e até fazer um calendário regional mais apurado e mais forte para a Baixada Santista. Minha pergunta, Marcelo, porque estão as vésperas de uma Copa do Mundo, provavelmente Santos e Guarujá sediarão equipes, México, né, Suíça, enfim. México e Suíça, tudo indica que será isso, né? Além da possibilidade aí, só Deus sabe se vai acontecer, a inauguração do Museu Pelé. Independente disso, tem o próprio Santos Futebol Clube, tem história, enfim. E assim, vender a Baixada Santista, né? Porque o cidadão não só vender uma cidade, né? É isso que vender a região. Vender a região. Talvez a AGEM pegue para si essa ideia, né, de vender a Baixada, né? Talvez nesse projeto, no próprio plano estratégico, preveja isso, espero que sim. Mas assim, pensar assim em termos de estratégias de mercado mesmo, a Baixada Santista como um todo, porque o cidadão como vivemos numa região metropolitana, até para contrapor essa visão do IPEA, desse estudo do IPEA, o cidadão está aqui, ele pode almoçar em Guarujá, por exemplo, ele pode conhecer alguns pontos turísticos em Santos, em São Vicente e até a Praia Grande, se precisar
né, se ele lá em Peruíbe, por exemplo, sem dúvida, ter essa possibilidade que até durante a temporada uma iniciativa interessante do ônibus que percorre toda a Baixada Santista, da Secretaria de Turismo do Estado, uma iniciativa muito interessante que efetivamente consegue agregar isso daí. Então a pergunta é justamente isso, porque estamos a menos de 10 meses da Copa do Mundo e assim a gente vê coisas mais isoladas e com toda a potencialidade que Santos tem, não só Santos, a Baixada Santista como um todo, de atrair turistas para a Copa do Mundo. Eu sou suspeito porque eu sou um apaixonado pela região, né? Eu também sonho com essa integração, tá? Eu sonho com isso, assim como os dois, né? Claro. Tanto lá escala como professor. Guarujá, na tarde de ontem, na manhã de ontem, foi contemplada com o valor do DAD, liberado pelo governador Geraldo Alckmin, de 12 milhões de reais para a reforma do estádio municipal. Isso já dentro da expectativa da Suíça, porque são as seleções que escolhem as suas sedes, claro, né, as cidades. E ela escolheu Guarujá, né? Então a cidade está em festa, cara. Não será mais a pérola do Atlântico, né? Agora será a Suíça brasileira, né? Estavam falando ontem. Vai tirar o título de Campos do Jordão? Mas aí pelo menos na Copa do Mundo. Então, nesse período, o governo do estado vai liberar 12 milhões de reais para essas obras. E dentro desse pacote, né, que vem o investimento, né, principalmente em termos de ideias, essa integração turística ela já é um dos planos integrados do nosso, que será apresentado segunda-feira. Dentro do eixo desenvolvimento econômico. O turismo é um dos focos. Sim. Principalmente a integração do polo da nossa região. Nós temos aqui não apenas praias, nós temos outros atrativos que precisam ser explorados. O Caminho do Mar, por exemplo, é um deles. Cubatão lutou por isso, o Caminho do Mar hoje está fechado, mas o governador já criou, através da Secretaria da Casa Civil do Desenvolvimento Metropolitano, é um grupo de trabalho que vai especificamente montar um projeto de uso, né, um projeto de utilização do Caminho do Mar nos próximos 60 dias. Esse grupo ele tem obrigação, por decreto, de apresentar um plano estratégico para a utilização do Caminho do Mar, para reabertura dele. É outro instrumento turístico. E o viés histórico não pode ser desconsiderado na nossa região, de Itanhaém até São Vicente, enfim, a própria cidade de Santos, né? Todas as cidades têm o seu potencial turístico próprio. Claro que a GEM, também no seu DNA metropolitano, ele vai integrar esses planos. Esse é o nosso projeto e a nossa vontade também. Muito bem. Marcelo, veja, o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico. Você se referiu aos 4 eixos da habitação, desenvolvimento econômico, saneamento e mobilidade. Esses 4 eixos se aproximam, se assemelham, são praticamente os mesmos, do novo Plano Diretor de Santos. O secretário de Desenvolvimento Urbano de Santos esteve no programa e esteve ontem no programa e exatamente frisou que os eixos básicos do Plano Diretor Habitação, saneamento, mobilidade, enfim. Mas ele se fixou bastante na questão habitacional, que é um dos grandes desafios de toda a região metropolitana. Nós temos aí um déficit da ordem de 100 mil moradias, segundo os últimos levantamentos técnicos e tudo mais. E ele se fixou na ideia da habitação mais simples, habitação popular, prevendo inclusive no novo plano diretor, de repente, eliminar a garagem para que isso se transforme numa área comum, barateie o custo do imóvel. Qual é a visão do Plano Metropolitano de Desenvolvimento da região, estratégico da região, com relação a essa questão habitacional? Vai priorizar a habitação popular de baixo custo ou as grandes construções? Bom, isso é um eixo extremamente discutido, né? Foi palco de algumas horas de conversa entre todos os secretários municipais, inclusive os representantes do Estado. Sim. Né? Além do fator que nós temos da ausência, né, desse déficit habitacional, nós não podemos esquecer que a região sofre com as questões ambientais. Isso prejudica e muito a instalação de novos empreendimentos. Então, o governo do Estado, junto com os municípios, eu acredito que o secretário ele também tem essa preocupação de nós tentarmos, de uma maneira descentralizada, diminuir esse déficit de habitacional, né? O plano, ele prevê, sim,
o alinhamento desses projetos, o alinhamento dos investimentos em habitações populares, tá? Que hoje é o principal foco. As áreas periféricas das cidades da região metropolitana, elas estão carentes disso, elas precisam, e não tem área. Santos já não tem mais aonde você colocar habitações dentro da parte insular, você tem que ir para a área continental. Mas aí não pode pelas restrições ambientais. Exatamente, então você precisa integrar com outros municípios que provém disso. Então o plano, ele justamente, ele dá essa opção de você, juntamente com toda a região, tentar de uma maneira mais descentralizada, equacionar os problemas habitacionais nos 9 municípios, não apenas em Santos, ou Praia Grande ou Guarujá, mas nos 9. Fernando. Exatamente dentro desse ponto, a habitação, e aí tem um aspecto interessante, né? Até uma indagação que eu fiz, um levantamento, por exemplo, eu sei que isso faz parte do pacote do governo federal, o Bolsa Família, né? Isso tem dimensão, assim, por exemplo, qual o impacto que o Bolsa Família tem aqui na Baixada Santista, em termos econômicos? Não, eu não tenho esse dado para te falar só para ter o viés, assim, social, efetivamente, que mostrar exatamente essas carências, né? Na Baixada Santista, estão hoje recebendo quase 70 mil pessoas que recebem o Bolsa Família. Dessas 70 mil pessoas, equivale a 4% da população da Baixada Santista. Só para mostrar essa carência, né? Carência social, que é muito elevada. Por exemplo, só em Itanhaém, 18% da população recebe Bolsa Família. Mas né? aí... Mas, não, sim, aí dentro desse aspecto, né, de geração de renda... De renda e emprego. Renda e emprego, que talvez seja um norte dentro dessa questão do desenvolvimento econômico também. Como atrair para poder diminuir essa distância, porque o cidadão, ele mora nessas regiões, nessas geralmente palafitas, em lugares totalmente inadequados, né? E a gente percebe também que isso não acaba, porque a própria situação econômica do país, e a gente está vendo o aprofundamento também da situação econômica, né, uma coisa meio grave aí, que se vislumbra nesse sentido, apesar do governo federal negar, isso também afeta. Então, muitas ações, talvez, para planejamento, depende da esfera federal, que nem a questão, por exemplo, da necessidade de não ter garagem em prédio, essa discussão. No entanto, você, por outro lado, o governo federal incentivando o uso do carro. Então, como conciliar isso? Isso também é um outro viés que independe, obviamente, da capacidade desses planos. Né? É um desdobramento, se a gente pode dizer, mas você tem que iniciar de alguma maneira. A discussão ela tem que ser iniciada. Né? O eixo do desenvolvimento econômico, ele também prevê discussões para geração de emprego e renda, que está concentrada hoje em 3 ou 4 municípios, se nós podemos pensar. Né? Você tem Santos, você tem Guarujá, e olha, dependendo do ponto de vista, né, Guarujá também sofre com essa questão de renda, de renda, emprego. Você tem Cubatão, que é um polo industrial, mas também que passa por problemas locais, né? Já não tem a pujança que antigamente já foi observada. Hoje o polo, você tem Praia Grande que está crescendo muito, né? Mas também você tem uma Mongaguá que precisa de um auxílio mais forte do Estado e também do governo federal. Você tem Itanhaém, que tem uma área, um território muito grande que precisa ser ainda melhor explorado. E você tem Peruíbe que está na ponta. Né? E Peruíbe também sofre com isso, porque o turismo dela é sazonal. Apesar de que todos os finais de semana você pode até frequentar, mas o forte delas é na região, na parte do verão, né? Então, o plano, ele discute isso. E ele, de uma maneira equilibrada, tenta, dentro do eixo de desenvolvimento econômico, trazer um melhor equilíbrio para essa área também, geração de emprego e renda. Dentro desse aspecto também, como é que fica isso, a velocidade que as coisas acontecem não são as mesmas. Então, o cidadão, por exemplo, ele tem que sair de uma determinada região e cada vez mais ele está indo mais distante. E aí não há uma infraestrutura, na maioria das vezes, em termos de transporte público, né? O próprio VLT é um exemplo. Quantos anos, quantas décadas se discute o VLT, agora que tudo indica que vai sair, e ainda é o primeiro trecho, né? Na realidade é o primeiro trecho. Ou seja, só que isso já se passaram 10, 15 anos, né? Por exemplo, você
garantir essa velocidade, esse é talvez o desafio, que as coisas que são rápidas, né, as pessoas mudam, por exemplo, Santos Novos Tempos prevê mudança de moradores da Zona Noroeste para São Vicente. E, obviamente, isso vai provocar um impacto nesse sentido também de mobilidade urbana, né? Como garantir também que essa transferência não só habitacional também seja atendida pela questão da mobilidade de uma forma, uma resposta rápida também para a população? Olha, a garantia é plano do governo, é a priorização do governo. O governo precisa priorizar isso. E o governo, hoje, o governo Geraldo Alckmin, ele prioriza isso. Isso é incontestável. A região ela tem recebido quantos milhões de investimentos, ou bilhões de investimentos nos últimos anos. A integração desses investimentos que é o nosso maior desafio. Tá? O planejar nem sempre é o executar. Sim, claro. Essa distância que ela precisa ser encurtada. É difícil você imaginar que dentro de todos os projetos previstos para a nossa região, poucos saíram do papel. Mas nós temos outras questões a serem estudadas, principalmente a burocracia que nós temos aqui hoje. Você entra com um projeto, você tem uma legislação que nos amarra nessa questão. Então, entre o planejar, que o planejamento ele existe de uma maneira ainda, no meu entendimento e ao meu ver, ainda acanhada. O brasileiro, aí eu me enquadro nisso, precisa aprender a planejar melhor. Não que não planeje. E com antecedência, porque veja, o VLT, que se disse, o Fernando disse bem, há 2 décadas pelo menos a gente ouve falar em VLT aqui na região. Vai sair a primeira fase, agora Esplanada dos Barreiros, aqui Conselheiro Nebias, até abril do ano que vem. Depois vai até o centro da cidade, depois vai para Cubatão, Guarujá, o túnel, passa pelo túnel. Ou seja, em quanto tempo, deputado, a região metropolitana da Baixada Santista estará coberta pelo VLT? É difícil dizer isso. Não, hoje eu digo para você que é difícil. Mas dentro de um ano nós teremos o VLT. Sim, teremos o VLT ligando os Barreiros aqui Conselheiro Neves. Mas nós teremos a fase 1 e 2 já. Um projeto ambicioso que prevê toda a integração da região. Vai levar muito tempo. Não, nós temos o primeiro trecho e já em paralelo fazendo a fase 2. Que vai pela Conselheiro Neves ou Campos Melo, vai até o Valongo e volta. Exatamente. Mas ainda não se sabe. Mas não na primeira fase. Nós estamos em discussão ainda, né? Justamente pelas essa velocidade que o Fernando se vê e que o senhor está preocupado. Que é o cidadão. Preocupação, assim, o cidadão comum, que ele usa o ônibus, ou ele vai e vem de bicicleta, tudo. A velocidade dos gabinetes, eu sei que tem toda a questão burocrática, a questão ambiental, isso é fato, mas a velocidade dos gabinetes nem sempre é a velocidade do cidadão comum. Está muito distante da realidade. É muito distante da realidade. E às vezes isso causa frustração, transtornos. Nós temos essa consciência. Frustração nesse sentido. Então, até essa necessidade de dar uma resposta rápida, né? Eu acho que, assim, de forma geral, a comunicação com a população, e o próprio VLT é um exemplo disso, né? Estão implantando o VLT, mas a população em si nem sabe o que é VLT, nem sabe onde vai passar o VLT. Se perguntar para o cidadão comum, para o taxista, nem sabe, a maioria não sabe mesmo. Ainda há muita desinformação a respeito. Totalmente, né? Então, isso Fernando, é um fato. Eu peço a licença, deputado, vamos para um rápido intervalo, voltaremos já, continuamos debatendo metropolização na região. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrados. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília. Há 50 anos, orgulho de gerações.
Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Dia 8, a partir das 9 da manhã, uma grande festa de louvor e fé para nossa padroeira, Nossa Senhora do Monte Serra. Antes da missa, flashes, informações e curiosidades. Em seguida, missa solene ao vivo da Catedral para a abertura dos festejos. Festa de Nossa Senhora do Monte Serra. Cobertura completa você só vê aqui, na Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Apoio Macuco Construtora, Marquim Cestas Básicas, Íntegra Segurança, Bondinho do Monte Serra e Prefeitura Municipal de Santos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 29 de agosto. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o diretor executivo da Agência Metropolitana, o ex-deputado estadual Marcelo Bueno, do PSDB, e o colega jornalista, professor Fernando de Maria. E nós estamos discutindo metropolização, o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico, que será lançado na próxima semana pela Agência Metropolitana para a discussão pública, o que é muito importante. Portanto, é importante que as pessoas participem das audiências públicas exatamente para discutir o futuro da região. E falando em região, um tema que está aí na ordem do dia, deputado Marcelo Bueno, é a questão da tese defendida por emancipadores do distrito de Vicente de Carvalho, em Guarujá. Seria, se aprovada essa tese, aliás, já foi protocolada a solicitação no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelos emancipadores do distrito. Como é que o senhor vê essa tese? O senhor acha que é necessário, que é possível, que é viável o distrito de Vicente de Carvalho se transformar em mais um município? Seria o 10º município da região metropolitana? Olha lá, Scala, você me fez uma pergunta difícil de responder. Mas a gente vai tentar. Sim. Né? Professor, né? Não é... Eu acho justo o pleito, né, do distrito. Eu conheço o Vicente de Carvalho bem. Tem equipamentos importantes, né? O porto agora do Guarujá, se assim posso dizer, né? Não é mais a margem, a gente tem que até a margem. A prefeita sempre cobra o porto de Guarujá. Mas ontem o próprio governador, o próprio ministro no Santos Export se diz, mas tá certo, dizer que o porto no Guarujá, ele tem o seu papel, né, vital para a região. Agora, nós temos que ter um pouco de cautela na questão de criação de novos municípios. Né? E a Assembleia Legislativa ela vai olhar por esse âmbito também. Sim. Né? Hoje nós temos, dentro do Estado de São Paulo, 645 mil. Desses 645 municípios, desses 645, quantos têm mais de 30 mil habitantes? Pouquíssimos. Nós temos em torno acho, de 250 com menos de 10 mil habitantes. E isso carrega o governo. Um município com 1.600, 800 habitantes, ele precisa de equipamentos e de instrumentos, assim como os maiores. E todo município menor, o sonho dele é ser o grande. Sim. Isso é natural. E é aí que são gerados os problemas. Não simplesmente um distrito como foi Bertioga, né? Você vê, Bertioga tem mais de 30 anos de emancipação. Até hoje o município está em constante aprimoramento, a constante crescimento, né? E reestruturação. Não é fácil. Hoje, dentro da realidade econômica do país, dentro da conjuntura da nossa região, talvez seja um pouco prematuro nós pensarmos na emancipação do distrito. Está respondido, tá vendo? Tá. Mais gastos também, mais uma Câmara Municipal, tudo novo, né? Então você tem que pensar por esse lado também, né? Só, eu não tenho certeza sem esse índice, mas é um índice baixíssimo. Só 4% dos municípios emancipados nos últimos 20 anos, acho que é uma coisa assim, se não é um percentual próximo a isso, tem
uma independência financeira de não depender só dos recursos federais e estaduais. Praticamente federal e estadual. Então, só 4% conseguem, né, que nem Hortolândia, que é um caso que até professor, se destacou. E você também pode prejudicar diretamente o município do Guarujá. Sim, exatamente. Antigamente tinha até uma questão de distância, não sei se... Mas que isso está sendo vencido. Isso está nesse aspecto. Enfim, é um dado que é mais um motivo aí de discussão, ao invés de unir mais um imbróglio aí nesse... Eu sou a favor da união. Eu sou a favor da união dos municípios, cada dia mais consolidados. Tá certo. Deputado Marcelo, no dia 27 de junho deste ano, o governador Geraldo Alckmin, os jornais noticiaram por conta daquela onda de manifestações populares, enfim. O governador Geraldo Alckmin determinou uma redução de custos nos gastos do Estado e, inclusive, extinguiu uma secretaria, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Metropolitano. Foi extinta, pelo menos formalmente, na assinatura do decreto e tal, no dia 28 de junho. Há mais de 2 meses, portanto. A AGEM, a Agência Metropolitana, ela era vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Hoje, do ponto de vista administrativo, como está a situação da AGEM? Ligada à Casa Civil, continua ligada à Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, enfim, a Secretaria ainda existe, porque o secretário Edmur Mesquita, que é santista, secretário de Desenvolvimento, continua na função. Ou seja, isso não ficou ainda muito claro. A AGEM, objetivamente, está ligada administrativamente à Secretaria ainda? Não, com a extinção da Secretaria, através de decreto, né, que deu um prazo até o dia 31 de julho para a extinção, né, hoje ela está ligada à Casa Civil. Sim. Né, assim como todas as demais agências. Agora, a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, ela saiu da sua formalidade por lei, né, mas precisa do tempo de reestruturação das suas... Essa transição entre secretarias, ela está ocorrendo nesse momento. Sim. Mas a função do secretário, ela não se perdeu. Né? Como que não? Simplesmente o governador, ele adequou os custos e os gastos dessa secretaria e alocou-os para a Casa Civil. Sim. Ele tirou isso. Hoje não existe o corpo da secretaria. Os funcionários hoje são funcionários da Casa Civil. Estão ligados à Casa Civil, mas no processo ainda de transição. Por isso que o secretário Edmur Mesquita, ele ainda responde pela pasta. Sim. Pela pasta em termos formais, não em termos de direito, né? Porque ela já está extinta. Sim. Mas ele ainda está nas suas atividades metropolitanas. Agora, a Secretaria de Desenvolvimento, ela será um braço da Casa Civil, através de uma subsecretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Certo. Né? E isso está em fase de transição. É que, às vezes, é o que nós estávamos comentando aqui. Você baixa o decreto... Agora a velocidade que o Fernando se referia agora nos gabinetes. Exatamente. Você precisa dessa transição. É uma Secretaria de Estado, né? Claro. Não é apenas um gabinete, é uma secretaria. E todos os funcionários da Agência Metropolitana, os seus funcionários, portanto, hoje são funcionários da Casa Civil do Governo de São Paulo. Não, elas estão na autarquia. Não. Autarquia. A AGEM é uma autarquia, é uma empresa estatal. São quantos funcionários? Somos em 22 funcionários. Com orçamento de aproximadamente 100 e poucos mil por mês, dá 1.200.000 e alguma coisa anual. Né? Então nós temos essa prerrogativa, a autarquia. Com ela, nada aconteceu, estamos da mesma forma, assim como as demais agências, porém o seu vínculo administrativo deixou de ser com a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, ou está deixando de ser, assim seria melhor colocar, e passando para a Casa Civil. Há um trabalho conjunto com as demais autarquias das demais regiões da Baixada do Estado de São Paulo? Sim, inclusive na última sexta-feira nós tivemos reunidos com todos os diretores de agência. Né? E a agência da Baixada, ela, de um bom sentido, ela é invejada, viu? A Campinas está de olho na gente, inclusive a diretora estará conosco na segunda-feira. É uma referência, portanto. Referência, então, sem dúvida. Deputado, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo. Queria agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez. Obrigado, professor Fernando. Muito obrigado. Então, e vamos acompanhar a apresentação do Plano de Desenvolvimento Estratégico da região metropolitana no próximo dia 2. E assim chegamos ao final. Amanhã estaremos de volta, às 8 horas da manhã, mais uma edição do Jornal em Foco. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.
Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.